Então, quais são as informações? Ontem você contou para a gente que o seu esposo, né, estava lá e você estava tensa, evidentemente. E quais são os relatos dele sobre essa passagem, sobre essa madrugada, né, quando o furacão Milton chegou? Como é que está a situação da sua família lá? Felizmente, os céus foram clementes com a minha família e com a grande maioria das famílias da Flórida. Meu marido e a filha estão bem. Eu tenho uma casa que está em pé, umas avarias no telhado, mas nada que não possa ser resolvido. Não a curto prazo, porque as avarias no telhado é uma quase generalidade na Sarasota, e aqueles que cuidam desse assunto técnico vão estar ocupados por várias semanas, porque quando o furacão aterrissou, foi selvagem. A ventania e a chuva produziram um receio muito grande de que as construções não aguentassem, mas, felizmente, o saldo de perdas de vida para o tamanho da catástrofe é reduzido. Tem os problemas de pequena estrutura nas residências, sobretudo nos telhados, os quintais com árvores caídas, mas nada de mais drástico que não possa ser resolvido com algumas semanas de reorganização. As vidas foram salvas e isso é o mais importante. Mais recentes aqui que me atualizaram agora, até agora foram 10 mortos pela passagem desse furacão Milton por lá. E aliás, falando em mortes em nome do furacão, eu li hoje, Wanda, você deve saber disso, com certeza, imagino, muito melhor do que eu, mas eu li hoje uma reportagem no G1, se eu não me engano, dizendo o seguinte, falando sobre o nome dos furacões, né, que alterna de ano para ano. Um ano é um nome masculino, no ano seguinte um nome feminino, correto? E eles dizendo que por esse histórico, os que têm nomes femininos normalmente têm uma quantidade de mortos maior, né? O Milton agora, acabei de dizer, teve 10 mortos. E eles associam, sabe o quê? Olha que coisa que faz pensar, que o nome feminino, por ter um nome feminino, as pessoas, a população de um modo geral, tende a levar com menos preocupação a gravidade do tornado. Olha só, do furacão, né? Melhor dizendo. E aí as pessoas não tomam os mesmos cuidados que deveriam tomar e que elas tomam quando é um furacão com nome masculino. Olha aí que machismo, né? Que coisa impressionante como isso se reflete e causa em vidas. Isso, você conhece essa informação? Procede? Não conhecia. Esse dado de climatologia cultural, para mim, é novo. E quero dizer que dá vontade de pesquisar e levar essas estatísticas para comprovar se isso é verdadeiro. No caso de ser, indicar para as agências governamentais que nomeiam os furacões que não coloquem mais furacões de nomes femininos, porque isso prejudica a organização da população, enquanto a gente permanecer nesse machismo estrutural que nos domina a todos, os países mais ricos, os países mais pobres. Eu acho que em ambiente de catástrofe nós temos que pensar no ganho de vida e não em outras situações culturais. E Wanda, diga uma coisa, de todo jeito, independente disso, o Milton, a gente conversou ontem, né, havia uma expectativa, uma possibilidade, pelo menos, de que ele inaugurasse até uma nova categoria, né, de furacões, né, categoria 6, mas não foi o caso, né, ele perdeu muita força quando chegou no solo, foi bem menor, o estrago foi bem menor do que se esperava, não é? Por que isso? Realmente, ele não teve o impacto que se fez a previsão ao longo das últimas horas antes da aterrissagem. Ele aterrissou com categoria 3, quando a previsão final era de categoria 4. Os ventos que estavam previstos para 250 quilômetros por hora chegaram a 200, um pouco menos, quilômetros por hora. A maré de tempestade, que era o maior drama das residências que são situadas à beira do mar,
estavam previstas para ser da ordem de até 5 metros. 5 metros de subida instantânea do nível do mar. Isso não ocorreu, não se materializou. O nível do mar subiu 2 a 2,5 metros, produzindo muita inundação na zona costeira, mas sem derrubar casas, sem criar um quadro de desastre, como se estava prevendo. O Milton estava previsto para fazer aterrissagem na madrugada. Em verdade, ele acabou chegando às 8h30 da noite, na hora da Flórida. O que parece é que ele perdeu matéria, ele perdeu massa, ele perdeu água, choveu muito nas horas que antecederam a aterrissagem, ele ficou mais leve, se deslocou até mais rápido, com menos intensidade na velocidade, na quantidade de água armazenada, e essa combinação, que deve ter também tido uma diminuição da temperatura interna do olho do furacão, para diminuir a baixa pressão, que é o que causa esse tipo de contexto de furacão, contribuiu esses 3 fatores, diminuição da massa com precipitação caindo antes da aterrissagem do furacão, diminuição, portanto, dos ventos e diminuição da temperatura, fragilizaram a intensidade do furacão, que foi uma dádiva maravilhosa para toda a população que habita a zona oeste da costa da Flórida. Wanda, para encerrar, eu queria que você comentasse qual a relação que há entre a crise climática mundial que o mundo está vivendo e essa maior intensidade de furacões nos Estados Unidos. É uma relação direta. Só para você ter uma ideia, já se furacões na Flórida há 170 anos. É a segunda vez na história de medição de furacões que tem uma estação de furacões com 3 furacões seguidos. A outra aconteceu há mais de 100 anos atrás. E essa de 3 furacões sequenciados no passado, ela foi alternada com estações de furacão mais suaves. Nós tivemos 2 furacões no ano passado, não foram tão intensos, mas aconteceram. 3 furacões esse ano, pode acontecer outros ainda, porque a estação de furacão vai de junho a dezembro, até quando as águas do oceano estão aquecidas. Nada impede, aliás, é um risco muito forte que até dezembro novos furacões se formem. E esse furacão Milton se formou no Golfo do México, o que é uma raridade. Não tem registros desde o início da medição de acompanhamento de furacões na costa da Flórida, não tem indícios de um furacão que se forme no Golfo do México, migrando de oeste para leste. Toda uma situação muito particular do Milton. Ele não virou um furacão número 6, mas foi um monstro de furacão. E isso é resultado direto da forma de uso e ocupação do solo, do desmatamento, da degradação ambiental, que está gerando mudanças climáticas no Brasil e no mundo que só tendem a se agravar.